Queria que os irmãos abrissem no Evangelho de João, capítulo 11, verso 1, fala da ressurreição de Lázaro, e o texto diz: Estava enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E tendo ouvido isso, verso 5. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Verso 6. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar em que estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós de que eu não lá estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Aqui eu vejo um certo ar assim, né? Parece o Tomé, o incrédulo, dizendo, eu não sei se ele estava falando para a gente morrer com Jesus, que foi ameaçado de morte agora há pouco, e nós vamos estar voltando para o lugar onde ele foi ameaçado, ou se nós vamos ficar como Lázaro, que já está morto lá, né? Mas ele diz: Vamos, pois, para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em seguida Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está aqui, chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, aleluia, e também chorando os judeus que com ela estavam, que com ela vinham, moveu-se muito em seu espírito e perturbou-se. E disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que se abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. O verso 39 diz: Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é
de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu. Eu quero que você atente a esse versículo. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto com um lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Amém. Até aqui. Queridos, o que o Senhor colocou no meu coração com essa palavra foi que a porta aberta, aqui nesse texto, se trata desse milagre que aconteceu na vida de Lázaro. Interessante, se você ver no começo desse capítulo, né? A Maria é a primeira citada aqui, né? No comecinho do texto. E uma coisa assim que me chamou a atenção, né? Nesse texto que o Senhor fala, esse texto fala logo no comecinho aqui que Maria era aquela mulher que tinha, quando Jesus foi recebido na casa daquele publicano, houve uma mulher que se derramou aos pés dele, que se lançou aos pés do Senhor, e ela adorou, ela regou os pés dele com um unguento e enxugou com os cabelos, né? Ela adorou o Senhor. E interessante que se você for ver depois, quando Jesus acontece todo esse trajeto, que o Senhor é despertado a sair lá do lugar onde ele estava, o texto aqui já diz que o lugar era longe, ele espera 2 dias, o lugar era longe, a aldeia onde eles moravam, Betânia, ficava numa distância bem grande, eles tinham que andar a pé, e ele só chegou lá então, o texto diz, com quase 4 dias. E aí a cena, que antes poderia ser para eles uma coisa simbolicamente mais fácil, aos olhos deles se tornou algo impossível. Mas é interessante que a Marta, ela chega primeiro, quando Jesus vem, ela vai ao encontro do Senhor. E ela disse: olha, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, né? Tipo, questionando, mas é interessante que quando ela chama Maria, ela não percebeu quando Marta saiu que Jesus estava chegando, mas quando ela vai ao encontro dele, quando ela avisa em segredo, o texto fala que Marta avisou ela secretamente. Tanto é que as pessoas que estavam ali com ela não perceberam, foram atrás dela achando que ela ia para o sepulcro chorar, ela estava indo no lugar, Maria estava indo ao encontro de Jesus também, como tinha sido Marta. Mas quando ela se lança aos pés de Jesus, aleluia, é como se voltasse lá atrás, naquele dia onde ela mesma, esse unguento que ela tinha derramado sobre o Senhor, pelos estudiosos, era um preço caríssimo, era um perfume muito caro. Se eu não me engano, era 1 ano de trabalho, valia o frasco daquele perfume. Então ela derrama o que de melhor ela tinha, naquele momento ali onde ela adora o Senhor. E quando ela se volta com todo aquele histórico do irmão morto, oh, aleluia, ela se lança aos pés dele e adora. E ela diz a mesma frase. Ela diz: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se você olhar o verso 33, diz assim, olha, Jesus, pois quando a viu chorar, ele não diz quando as viu chorar, quando os viu chorar, mas quando a viu chorar, aleluia, e também chorando os judeus com ela viu, moveu-se muito no seu espírito e perturbou-se. O Senhor, Ele se move, meu irmão. Quando você o adora, eu entendi aqui um princípio tão importante, que quando nós o adoramos, às vezes a gente não sabe o que vai acontecer depois, nós não podemos desperdiçar as oportunidades de estar na casa do Senhor o adorando, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas eu acredito que quando aquela mulher se lança aos pés de Jesus,
com a triste notícia de um irmão que estava morto há 4 dias, sem que o melhor amigo pudesse estar ali no momento em que eles esperavam. Aleluia. Jesus, ele olha para ela e lembra do sacrifício que ela fez. Sabe, quando você está lá nas suas situações diárias, às vezes não dá tempo de orar. As situações que a gente passa, às vezes não dá tempo de falar, de pensar o que é que eu vou fazer. Jesus, eu quero orar agora, eu quero achar um lugar sozinho para orar, mas o Senhor, Ele responde até mesmo sem você orar, porque Ele lembra dos momentos em que na dor você adorou, dos momentos em que você buscou o Senhor e se derramou o seu melhor diante dEle. E é lindo que o Senhor, Ele faz na trajetória dessa história. Não existe nenhum outro lugar da Bíblia, vendo todo o sofrimento da humanidade, que mostra e fala que Jesus chorou. Mas nesse texto diz que Jesus chorou, porque Ele se moveu pela dor daquela família. E é lindo, no verso 37, aquelas pessoas que estavam ali disseram, não podia Ele, que curou tantos, que fez tantos milagres, tantas coisas, ter curado o amigo, tipo assim... É aquela pergunta que às vezes você ouve, eu ouço, onde está o seu Deus? Não fez tanto, ela não buscou, não adorou. Você não ouviu isso, querido? Cadê o seu Deus? E aqueles homens e mulheres que estavam ali, a plateia da nossa história, às vezes elas dizem, ele não poderia ter feito isso? Mas eles não entendem que Deus tem segredos conosco e que existe uma hora em que o caroço de Deus chega na nossa vida. E que muitos vão testificar a glória do Senhor, refletindo sobre nós, sobre a nossa história. E é interessante que nesse texto eu pensei, eu quero falar rapidamente sobre 3 pontos que existiram nesse milagre. 3 não, 4 pontos. Primeiro, se você ver aqui na frente, o Senhor disse a partir do verso 39, tirai, o que Ele diz? Tirai a pedra. Então o que Ele ordena é uma ordem, aqui o que nós vemos é uma ordem imperativa de Jesus, é ordem, tirai a pedra. Né? Muitos dizem, eu já ouvi pastor falando, e eu acredito nisso, a palavra tirai a pedra, que significa para nós, tirai a incredulidade, tirai a falta de fé, tirai as coisas que te afastam do Senhor. E Ele diz, tirai a pedra. Primeira coisa para que o milagre acontecesse, tirem a pedra. E às vezes tem tanta coisa que impede o nosso milagre chegar, mas Ele diz, tira a pedra, para que depois o milagre aconteça. E em segundo lugar, aleluia, depois que eles vão e tiram a pedra, obedecem ao Senhor, mas é interessante que antes disso Maria fala assim, olha, Senhor, cheira mal já. Como às vezes a gente fala, né, mexe com isso não. Mexe aí não. Já doeu tanto. Já doeu tanto, foi tão difícil para eu me conformar. Foi tão difícil para eu aceitar que Ele tinha morrido, Senhor. Mas já está cheirando mal agora. E às vezes tem circunstâncias na nossa vida que o Senhor diz, olha, tira a pedra. Você fala, não, deixa assim mesmo, tá bom assim. Deixa como tá. Já causou muita dor. Já machucou demais. Mas Ele diz, tire a pedra. E eles obedecem e tiram a pedra. Nós também já ouvimos, tirar a pedra, eles poderiam fazer o milagre aqui não, né? E aí Jesus, antes de fazer o milagre, depois que eles tiram a pedra, Ele ora. Ele diz, olha, Pai, eu bem sei, a intimidade, ó, eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que Tu me enviaste. E tendo dito isso, Ele clama para Lázaro vir para fora. E com uma ordem de Jesus, Lázaro, saia para fora. O morto obedeceu.
Ele ouviu a voz do Senhor e o milagre aconteceu. Vamos correr aqui, ele ressuscita Lázaro. O ponto 3 da mensagem, olha, algo sobrenatural. A ressurreição é algo que você não podemos fazer, mas o Senhor pode, e Ele faz. E a porta do milagre, então, aqui, a porta que eu queria falar hoje, é a porta do milagre. Ela está aberta, ela foi aberta. Quando Jesus faz esse milagre, a porta foi aberta. E é aqui que tem um divisor de águas para mim. Porque no ponto 4, você vê que nesse texto tem uma outra ordem de Jesus. E a ordem, quando o morto chega, a Bíblia diz que ele está atado, enfaixado. Eu fico lembrando de quando a gente assistia desenho, filme, né? Que tinha as múmias do faraó. E aí, tá mumificado, era uma forma de eles... de prepararem o morto para que ele durasse. Não tinha a tecnologia que tem hoje. Hoje eles preparam de uma outra forma. E alguns países, alguns lugares ainda é assim, alguns costumes, né? Os muçulmanos, eles se enfaixam, né? Mas fato é que Lázaro está todo enfaixado. E a ordem de Jesus, qual que é? Desatai-o e deixai-o ir. Segunda ordem imperativa. Então, esse ponto da mensagem me mostra que nós somos proativos em relação ao milagre que Deus quer fazer. O que significa isso? Você, eu, nós temos participação no milagre que o Senhor quer operar. Não entendi. A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Cristo. O milagre não chegou muitas vezes porque às vezes a gente quer sombra e água fresca, mas tem coisas, diz o Senhor, que eu estou esperando apenas uma decisão da vossa parte. E aleluia, como o Senhor é bom, porque nesse texto eu posso mais uma vez ter a certeza e a convicção que nas coisas que eu tenho que me levantar e tomar a minha posição. Ou como nós vimos aqui a palavra sobre Gideão, como nós vemos tantas vezes o Senhor dizendo ao seu povo, olha, vai, eu serei contigo, vai, faça a sua parte e eu estarei contigo, eu serei na tua boca. O Senhor disse lá para Moisés, vai falar com o faraó. As pragas, os milagres, Moisés não poderia fazer, mas falar e obedecer ao ídolo do Senhor estava na dispensação de Moisés, naquilo que o Senhor tinha confiado a ele. E é interessante que a nossa parte sendo feita, o Senhor diz, achei obediência, achei fé. Porque às vezes a gente diz que tem fé, mas a maior prova da nossa fé é quando o Senhor diz, vai para Abraão. E ele diz, para onde? Vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. E ele obedece e vai. A maior prova da nossa fé é a nossa obediência. Sabe por quê? Às vezes você não está vendo o que o Senhor está fazendo. Às vezes eu e você nos encontramos em lugar, às vezes de escuridade, como Lázaro ali estava. O lugar onde Lázaro estava era escuro. Mas eles disseram, tirem a pedra, para que a luz venha sobre ele. E a luz vem, o próprio Jesus, a luz do mundo vem na vida de Lázaro. E ele se torna um milagre. E por que é um divisor de águas? Porque o Senhor quer que nós nos envolvamos no milagre. Eu ouvi a Bia testemunhando essa semana, e ela disse, olha pastora, ora num dia, a questão da menina lá que precisava arrumar a escola, eu achei tão tremendo, que ela falou assim para o marido, né, olha, a mulher falou que a vaga da Vitória está lá meio esperando, mas eu tenho um monte de criança na frente, mas eu acordei e falei para ele, eu não posso ficar aqui, eu tenho que ir lá conversar com a mulher. E eu disse para ela, num dia antes que ela tinha pedido oração, eu falei assim, Bia, vamos orar. Porque Deus pode fazer um milagre, Deus pode reverter tudo, tirar todo mundo da frente e pôr ela no lugar. Se Deus quiser ela lá, Deus pode. Ele é poderoso para fazer assim. Ele é poderoso para colocar o seu nome lá no topo da lista.
E aí ela disse, olha, eu não fico em casa hoje, eu vou lá. E ela foi lá, conversou com a mulher, a hora que ela toma a posição de fé, ela orou, entrou num propósito com Deus e ela foi lá. Quando ela chegou lá, estava conversando com a diretora, o telefone toca e a última pessoa que estava na fila da vaga disse, eu não preciso mais da vaga. E eu enxergo disso, aquilo que eu acabei de falar. Ela poderia ter ficado em casa. E a diretora, acho que ela também não mostrou tanto interesse, então vou passar para outra criança que também está aqui esperando. Mas o Senhor tem mistério quando a gente se posiciona. O Senhor tem mistério conosco quando a gente acredita e se posiciona. E é interessante que quando eu disse lá atrás, a Marta, ela disse assim, olha, Senhor, deixa quieto, não faça isso, já está cheirando mal. Mas quando o Senhor dá a ordem, ela fala assim, tudo bem, Senhor. Eu creio, ainda que ela não via, ela creu. E eu estava refletindo sobre isso, sobre a última palavra dessa ordem imperativa de Jesus, onde ele diz, desatai-o e deixai-o ir. É interessante que a ordem de Jesus era desatai-o. Sabe o que acontece? Muitas vezes o Senhor já fez um milagre. Ele já ressuscitou o morto lá na minha e na sua história. Aquilo que era impossível fazer, Ele já fez. Mas sabe o que tem uma ordem aqui? E que o Senhor fala para nós? Desata isso. O que quer dizer com isso, pastora? Às vezes lá no casamento, surgiu uma situação, e você orou, e Deus fez um milagre. Mas sabe o que acontece? Eu digo isso, eu dei um exemplo, às vezes num relacionamento de família. Deus fez um milagre. Mas aí, a gente não desata. Eu acredito, penso eu, tá? O texto não fala isso, mas eu posso, né? Eu posso viajar, né, Mateus? Que as ataduras do morto, imagina, que a gente, se você não tomou banho o dia inteiro, tarde, não tá legal o cheiro, né? Agora imagina uma pessoa morta de 4 dias. Aquelas ataduras deviam estar fedendo. Mas e aí, Jesus não fez um milagre, não tirou ele da tumba lá? De 4 dias, estava morto e está vivo. Está vivo, mas está enrolado. Está vivo, mas ainda precisa de você desatando. Mas Senhor, o Senhor fez. E agora? Qual que é a minha parte? Desata. Para de lançar em rosto. Para de ficar remoendo, voltando. Você perdoou, o Senhor fez um milagre, o Senhor operou. Então vira a página. Escreve outra história, querido, querida. Amado, Deus tem algo fresco para nós. Deus tem algo novo para nós. Aleluias. E Ele quer que nós mudemos essa situação desatando. O que é desatar? Eu fico pensando assim naquela cena. Pensa comigo naquela cena. Ele veio, acho que voando, né? Porque não tinha como, ele estava atado. A Bíblia fala os pés, as mãos atados. E um lenço, né? Envolto no seu rosto. Então não dava para ver nada. Não dava para andar. E ele veio miraculosamente para fora. Então, às vezes, tem alguém lá na sua família, querido, que Deus já fez milagre na vida dele. Mas ele precisa da nossa ajuda. Ele precisa que a gente, mesmo que esteja cheirando mal, tire as ataduras. Ele precisa andar com as próprias pernas. Mas agora não é a hora, ele precisa de ajuda, ela precisa de ajuda. Querido, às vezes as pessoas vêm desabafar conosco e diz, fulano está assim, assim, assim. E eu sempre penso isso, se a pessoa não está conseguindo enxergar, você está, querido. Então faz a sua parte de cristão, faz a sua parte e desata. Está cheirando mal, está difícil, mas tira. Sabe por quê? Não vai cheirar mal para sempre.
Um dia vai ter o bom perfume de Cristo nessa vida. E você vai ganhar a sua glória, o seu galardão pela ajuda, por tudo aquilo que você fez. Você olha hoje e diz, ainda está ruim. Mas tenha bom ânimo. Você não ouviu? Tenha bom ânimo. E desata. Deixa aí. Mas sabe, eu já estou encerrando. Não posso falar que nem o pastor, estou encerrando. Mas é sério. Muitas vezes, sabe por que a gente não consegue desatar? Que o Senhor falou comigo nesse texto? Porque muitos de nós estamos atados. Às vezes a gente não consegue desatar ninguém, porque a gente está atado na mágoa, na insegurança. Me feriram uma vez, eu não quero mais. Me magoaram uma vez, eu não consigo de novo. Eu não consigo desatar ninguém, porque eu estou ferido, eu estou encolhido aqui, e está cômodo. E o diabo faz a gente pensar que o lugar onde a gente está, sem desatar ninguém, porque é isso que a palavra manda, a gente tem que ir fazer discípulos em nome do Senhor, e o Senhor nos ajuda, nos esforça, mas muitas vezes a gente está parado num lugar onde Satanás faz a gente pensar que está bom assim, que está cômodo assim. E não se engane, Ele está fazendo isso todo dia na minha mente e na sua mente, e a nossa mente só pode ser renovada pelo poder da palavra, por aquilo que o Senhor fala todo dia no altar. Aleluia! Às vezes a gente está tão preso, irmãos, nas picuinhas de família, nas coisas que disseram, em como alguém olhou feio para mim, em como alguém marcou a minha história. Irmãos, eu gosto muito de uma pregadora chamada Joyce Meyer. E essa mulher, essa semana mesmo eu estava ouvindo outra, fazia tempo que eu não ouvia a mensagem dela, essa semana eu ouvi uma mensagem dela. Essa mulher, ela foi, eu olhei, a última pregação que eu vi dela, parecia aquelas cruzadas do Billy Graham. Aqueles ginásios, aqueles estádios gigantescos, colossais, lotados de pessoa. E eu vejo a história daquela mulher, que se ninguém aqui sabe do testemunho dessa mulher, ela era violentada pelo próprio pai. E na última mensagem que eu ouvi dela, ela relata de novo que ela ganhou o pai dela, velhinho já, para Jesus, porque ela ministrou ele, ela perdoou ele, mas ela era abusada sexualmente pelo próprio pai. E a história, a trajetória dela não foi fácil, ela conta, foi muito difícil, foi muito doloroso. E o que eu quero dizer é que às vezes você tem marcas na sua vida que te fizeram e que te fazem ficar plantado aí nesse lugar, e você nunca consegue desatar, nem você mesmo se quer desatar alguém, porque está preso, porque ouve a palavra, mas ela não desce para o coração, porque o coração está cheio de dor, de amargura. Mas o Espírito Santo, aleluia, Ele é presente, Ele quer falar conosco. Ele quer nos tirar desse lugar, irmãos. Ele quer nos tirar desse lugar. Oh, aleluia, Ele quer nos levar a lugares mais excelentes, na presença dEle. Mas sabe o que é? A gente não pode se conformar em ficar assim. A gente não pode se conformar em ficar assim, porque há perdão diante do Senhor. Há refrigério diante da sua presença. E Ele está aqui. E eu quero te dizer que não importa o teu trauma, não importa a tua dor, o Senhor é Deus que cura. As águas do Espírito estão nesse lugar, e pelo poder da sua palavra, confessando a sua palavra, eu e você podemos ser sarados, desatados, porta aberta, desatados, para abrir portas a outros, para desatar a outros no nome de Jesus. Aleluia, Senhor é bom.
Às vezes, a gente dá um passo. A gente ouve que a palavra é ministrada no domingo, aí a gente dá um passo para frente. Mas o nosso problema é que às vezes a gente dá vários para trás e volta a pegar o mesmo lixo que um dia a gente deixou. Não dá. Não dá. Não dá para desatar ninguém assim. Oh, Espírito Santo. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás, bem para trás ficam. Eu prossigo. Ele não diz eu fico no mesmo lugar. Eu fico do mesmo jeito. Eu fico de vez em quando remoendo e me lembrando, porque parece que às vezes a gente fala para alguém do nosso problema, porque às vezes a gente está se sentindo tão mal sozinho, que a gente fica muitas vezes naquele espírito de comiseração. Coitadinho de mim, a gente está sempre falando da dor e doendo de novo, e remoendo de novo. O Senhor nos chamou para andar em novidade de vida, queridos. Não dá para viver mais assim. Não dá. A nossa história tem que ser diferente. E é por isso que muitas vezes eu vou encerrar. Nós não somos expressivos no reino de Deus. Eu quero só ler mais um versículo para encerrar. Está em Gênesis 41. 41. O verso 51, diz assim, olha, e chamou, depois de tudo que ele passou, vou no verso 50, e nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Aí o verso 51 diz o nome dos filhos, diz assim, olha, e chamou José o nome do primogênito, Manassés. E a própria Bíblia traz o significado do nome. Diz assim, olha, porque disse, Deus me fez esquecer. Você pode repetir isso? Esquecer. Muito bem. De todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo, ele teve 2 filhos, e o nome do segundo chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer. Você pode repetir, crescer? Muito bem, porque Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então, o primeiro, Manassés, esquecer. E o nome do segundo filho, Efraim, crescer. E eu encerro te dizendo isso. Não tem como haver crescimento se Manassés não nascer primeiro. Não tem como haver Efraim, crescimento, se eu não esquecer. E esquecer, vale lembrar, não é apagar a fita, porque a gente lembra sim do que aconteceu. Mas o que eu não posso é ficar todo dia lambendo as minhas feridas. Porque Deus já curou. Tome posse daquilo que Deus fez na cruz do Calvário através de Jesus. Jesus sarou, levou sobre si as nossas dores.